Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER. Seja bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes. Esta semana estaremos analisando consigo dois temas que têm marcado a atualidade nacional. Desde logo começamos pela questão que tem a ver com o poste do Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Dr. Abrão Vicente, que tem causado alguma indignação no setor da comunicação social cabo-verdiana e no seio dos jornalistas, mas um pouco também por toda a sociedade cabo-verdiana. Na verdade, a AJOC, em representação da classe jornalística, já veio ao público denunciar esta tentativa de ingerência, na opinião deles, da tutela da comunicação social naquilo que é a liberdade da imprensa e a autonomia dos jornalistas do setor público da comunicação social. As acusações vão ao ponto de o Sr. Ministro estar a tentar imiscuir em questões operacionais e de programação, bem como questões administrativas reservadas apenas à competência do Conselho de Administração ou da direção desses mesmos órgãos, nesse caso da TCV ou da RCV. O Sr. Ministro da Cultura, que antes era jornalista, apresentador, decidiu, por fim, autoproclamar do cargo do Ministro da Comunicação Social para as funções de um simples operacional da rádio e televisão cabo-verdiana de todos nós. Na verdade, esta assunção de funções operacionais por parte do Sr. Ministro com caráteres mais de produtor televisivo do que de Ministro da Tutela encarregue de traçar as políticas públicas para o empoderamento de um setor de comunicação social público forte, pujante e que presta um serviço público e de utilidade pública de excelência a todos os cabo-verdianos que pagam os seus impostos para sustentar essa mesma comunicação social pública, tem confundido o seu papel. Poderá não ser de forma intencional, mas a verdade é que o Sr. Ministro tem confundido as altas responsabilidades de tutela do seu Ministério com as de um operacional da comunicação social de todos os cabo-verdianos. É na sequência destes incidentes e dos pronunciamentos e dos postes do Sr. Ministro Dr. Abrão Vicente é que o PAICV, enquanto oposição democrática e responsável, solicitou ao Parlamento o agendamento de um debate sobre a comunicação social e também a audição do Sr. Ministro para, de uma vez por todas, podermos esclarecer essas ingerências do Sr. Ministro da Comunicação Social e podermos traçar e construir uma comunicação social cada vez mais independente, mas também debater um bocado a questão da sustentabilidade dos órgãos da comunicação social, nomeadamente os órgãos do setor privado, no momento em que assistimos a um decréscimo na ordem de aproximadamente 14% do orçamento de financiamento a essas mesmas entidades. Sabemos que muitas dessas empresas passam por sérias dificuldades, o que obviamente não engrandece o empoderamento do setor privado da comunicação social e coloca em causa os ganhos conseguidos ao longo dos últimos anos como um país respeitado, um país que está no top dos países em termos de liberdade de imprensa e do empoderamento do setor da comunicação social. Dizia eu, um setor de comunicação social livre, transparente e com um grande peso naquilo que é o setor
para os cabo-verdianos, é extremamente importante para mantermos os níveis conquistados ao longo dos últimos anos. Obviamente, e mais uma vez repito, as tiradas intencionais ou não do Sr. Ministro da Comunicação Social não têm sido de todo responsáveis para a construção do ambiente mais favorável para o desenvolvimento e a discussão dos males que assolam o nosso setor da comunicação social, nomeadamente na questão da sua sustentabilidade. Toda esta polémica veio, obviamente, na sequência de uma anterior polémica envolvendo, mais uma vez, o Sr. Ministro Dr. Abrão Vicente, que tem a ver com a polémica do financiamento de carnavais. E é nesta sequência de carnavais que o Sr. Ministro protagoniza mais este incidente. Eu acho que aqui, apesar das desculpas do governo na voz do Sr. Ministro Fernando Elísio e na voz do próprio Primeiro-Ministro, a sociedade cabo-verdiana há de convir de que o Sr. Abrão Vicente há momentos em que não tem sido feliz ou tem sido mesmo infeliz com algumas rasgadas do género na comunicação social. Todos estamos a lembrar logo no início o apocamento que se fez do trabalho do seu antecessor, o que cheira um bocado a uma falta de gentileza por parte deste mesmo ministro. Pronto, estas questões são questões que vão ao debate no Parlamento e a JOC já disse que irá proceder à entrega junto das autoridades competentes nacionais e estrangeiras de uma queixa contra o Sr. Ministro e estaremos aqui para posteriormente analisar as consequências, mas nós apelamos, obviamente, mais uma vez ao Sr. Ministro Abrão Vicente que nas suas funções de ministro, que tenha o cuidado e a ponderação de agir sempre colocando em causa os superiores interesses da nação cabo-verdiana e nunca apocando os ganhos já conseguidos até agora ou, muito menos, colocá-las em perigo. A segunda questão que queria analisar convosco, mais a jeito de um pequeno insight do que de tirar ilações já no imediato, tem a ver com a recente notícia de que o Banco de Cabo Verde deliberou aplicar uma medida de resolução ao novo banco. A medida de resolução sobre o novo banco é um facto preocupante e que deverá merecer, nos próximos dias, a devida ponderação do Governo e das entidades de supervisão para o melhor esclarecimento e informação a toda a sociedade cabo-verdiana, bem como a proteção dos que confiaram as suas poupanças e as suas relações ao novo banco. A informação vinda ao público, pese embora a sua gravidade, ainda revela-se escassa para um pronunciamento mais acurado da dimensão e da profundidade dos prejuízos que poderão advir de tal medida de resolução do novo banco e do seu impacto em todo o sistema financeiro e da segurança social. Trata-se de um facto talvez inédito na história da supervisão bancária nacional, mas na verdade estamos perante um facto que carecerá, obviamente, de aprofundamento, de recolha de mais informações e para uma próxima análise, talvez nessa rúbrica semanal, já com dados mais acurados e uma opinião mais aprofundada sobre os eventuais impactos e prejuízos que poderão advir de tal medida de resolução. Eram estas duas questões que queria socializar com os caros telespectadores e, na verdade, nas próximas semanas iremos ter desenvolvimento sobre qualquer um deles,
quer sobre os pronunciamentos e o post do Sr. Ministro Abrão Vicente e do debate sobre a comunicação social que se espera no Parlamento na sessão que iniciará no dia 27 de março até o dia 31 de março, quer também sobre a decisão do Conselho de Administração do Banco Central de aplicar uma medida de resolução ao novo banco e tentar perceber as implicações sobre o sistema financeiro e, eventualmente, quais são as soluções ou as propostas para a gestão dos ativos que não passaram para a gestão da Caixa Económica de Cabo Verde, que, segundo informações do próprio Banco Central, é a entidade que adquiriu os ativos que tinham as garantias reais e os títulos da dívida pública. Estas questões merecerão o nosso acompanhamento na próxima semana e, assim que está do outro lado, desejamos a continuação de um bom dia. Opiniões fortes. O elenco semanal.